6 de novembro de 2024. Donald Trump é eleito pela segunda vez presidente dos Estados Unidos da América. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. E o que parecia ser apenas mais uma eleição seria, na verdade, a faísca que faltava para dar início aos eventos que nos levariam ao cumprimento de profecias milenares e aos dias mais sombrios da humanidade. Bem, eu vejo o mundo de forma meio diferente, então decidi investigar. Mas para isso, precisei de uma pergunta que servisse como ponto de partida. Quem é o anticristo? Para responder a essa pergunta, primeiro precisamos abandonar as imagens distorcidas que o cinema e a cultura popular criaram ao longo dos séculos. Muitos imaginam o anticristo como uma criatura monstruosa, com chifres, pele vermelha e aparência demoníaca. Uma figura óbvia, facilmente reconhecida, como o mal encarnado. Mas é exatamente o contrário. Ele virá sorrindo, falando de paz, de esperança, de um mundo novo. Oferecerá prosperidade, promoverá a segurança e milhões o seguirão acreditando ter encontrado a salvação. Mas, por trás de sua voz suave se esconde um plano milenar maligno. E quando o mundo aplaudir, tudo vai começar. Donald Trump assinou um acordo. Donald Trump ameaçou realizar uma operação militar contra a Colômbia. Jared Kushner. Musk subiu ao palco. Donald Trump. O novo Papa. Então, eu preciso que você me ouça com muita atenção, porque o que vou revelar não é algo que se encontre em jornais ou nas manchetes populares. Ao longo dos últimos anos, observei sinais, coincidências e símbolos que parecem apontar para algo muito maior do que podemos imaginar. Algo que muitos chamariam de profecia, outros de teoria da conspiração, mas que, ao se conectarem, se tornam as peças necessárias para montar o quebra-cabeça. Hoje, você e eu vamos para uma investigação detalhada, passo a passo, sobre como 3 nomes de destaque mundial e o que eles representam podem se conectar a profecias bíblicas. Não uma acusação, é uma análise, um mergulho no misterioso e no proibido. Então, se desfaça de todas as distrações e me acompanhe. Desde os primeiros séculos, esse é um nome que desperta medo, fascínio e dúvida. Mas quem ou que realmente é o anticristo? A origem desse termo remonta a páginas do Novo Testamento, especialmente a cartas de João e ao livro do Apocalipse. Ali, o anticristo não é apenas um homem, é um espírito de engano, uma força que se levanta contra tudo o que se chama Deus. Ao longo dos séculos, diferentes correntes do cristianismo defenderam que o Apocalipse já se cumpriu integralmente nos primeiros anos da igreja, como um evento encerrado na história. Mas eu sigo uma leitura diferente. Acredito que as visões descritas por João não aconteceram de uma vez, nem ficaram presas no passado. Para mim, o Apocalipse se desenrola gradualmente ao longo da história humana, avançando etapa por etapa. Alguns detalhes do próprio texto parecem apontar para isso. Em Apocalipse 9, João descreve criaturas cujo aspecto era semelhante a gafanhotos com coroa preparados para a guerra. Para um homem do século I, sem qualquer referência tecnológica, essa era a única linguagem possível para descrever algo que hoje reconhecemos como helicópteros, drones e outras armas aéreas. Quando João descreve que as estrelas cairão, não ficava muito visível nos tempos antigos essa visão. Mas nos tempos modernos, com os últimos acontecimentos, conseguimos ver mísseis que parecem estrelas rasgando os céus de Israel.
bilionários construindo bunkers podem trazer sentido à visão de João, que menciona que homens pediram que as montanhas caíssem sobre eles. Da mesma forma, a chamada marca da besta, que permitirá comprar e vender, seria simplesmente impossível de ser aplicada em um mundo sem tecnologia, sem sistemas digitais, sem controle econômico global. Esse tipo de domínio só se torna viável na era em que vivemos. Por isso, antes de avançarmos, deixo clara a minha posição. Acredito que o Apocalipse não é apenas um livro simbólico do passado, mas um mapa profético em andamento, um registro de eventos que se cumprem progressivamente e que agora, talvez mais do que nunca, começam a fazer sentido diante dos nossos olhos. Em 2 Tessalonicenses, o capítulo 12, o verso 3 a 4, o apóstolo Paulo descreve o homem do pecado, o filho da perdição, que se exalta acima de tudo, tomando para si a adoração que pertence apenas ao Criador. No Apocalipse 13, essa figura ganha forma, uma besta que sobe do mar com poder sobre todas as nações, e ninguém poderá comprar ou vender sem o seu sinal. Mas a ideia do anticristo evoluiu com o tempo. Durante a Idade Média, ele foi visto como um tirano político e religioso, que surgiria antes do fim dos tempos, um líder que enganaria as nações, uniria religiões sob uma falsa paz e perseguiria os fiéis. Alguns teólogos acreditam que ele aparecerá em Jerusalém, no meio do povo escolhido, sendo fiel à cultura judaica, enquanto outros acreditam que ele seria um cristão que depois iria se apostatar da fé, fazendo-se cumprir a grande apostasia. 2 Tessalonicenses, o capítulo 2, verso 3, diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Aqui Paulo é direto. Primeiro vem a apostasia, ou seja, o abandono completo da fé verdadeira. Depois se manifesta o homem do pecado, o anticristo. Para ver a apostasia, significa que ele surge como um fiel. E a Bíblia diz que ele negará o pai e o filho, se colocará como autoridade suprema, exigirá adoração, substituirá a verdade por sinais e enganos. E não faltaram nomes: imperadores, papas, reis. Todos em algum momento foram acusados de carregar o selo do anticristo. Hoje, no século XXI, a figura do anticristo continua a intrigar teólogos, historiadores e estudiosos do oculto. Para alguns, ele é apenas um arquétipo, a representação do poder corrompido. Para outros, ele é real e pode já estar entre nós. Nesta investigação, mergulharemos nas origens, nas profecias e nas pistas que atravessam séculos de história para tentar responder a uma pergunta que o mundo teme fazer: o anticristo já nasceu? No ano de 2024, durante os Jogos Olímpicos realizados na França, uma cena aparentemente simbólica chamou a atenção do mundo. Em meio à cerimônia, um cavaleiro vestido de branco surgiu montado em um cavalo igualmente branco, avançando lentamente sobre as águas. Ele não empunhava nenhuma arma, mas sua presença era impossível de ignorar. Ao atravessar o cenário, parecia envolto por um arco luminoso formado pela própria Torre Eiffel, como se fizesse parte do ritual cuidadosamente ensinado. À primeira vista, tudo parecia apenas teatral. No entanto, para aqueles atentos aos sinais, o simbolismo era claro e perturbador. O mais assustador não era o cavaleiro em si, mas o fato de que todas as nações pareciam marchar na mesma direção que ele, seguindo. O livro do Apocalipse fala de um cavaleiro branco montado sobre um cavalo, portando um arco, recebendo uma coroa e vencendo para vencer. Mas repare, ele tem o arco, mas não tem a flecha. Uma vitória sem guerra? Muitos estudiosos interpretam isso como alguém que traz paz, ou pelo menos a aparência dela, sem recorrer à força direta. Somebody said to me the other day, "You're the most famous person in the world by far." I said, "No, I'm not. No, I'm not." They said, "Yes, you are." I said, "No." They said, "Who's more famous?" I said, "Jesus Christ." I'm not taking any chances. I'm not going to have an argument. Hey, I'm not having any arguments. Jesus Christ. Quando comecei a investigar o papel de Donald Trump na política mundial, encontrei algo curioso. Entre os discursos, as promessas e os tratados, uma imagem começou a se repetir, a de um pacificador. Um homem que, segundo muitos, trouxe paz onde por séculos houve guerra. Donald Trump participa agora da cerimônia de assinatura simbólica do acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza. A Arménia e o Azerbaijão já começaram a reagir ao novo acordo de paz mediado pelos Estados Unidos, que coloca fim a décadas de conflito entre ambas as partes. Índia e
Paquistão concordam com o cessar-fogo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou então esse cessar-fogo. A República Democrática do Congo e o Ruanda assinaram um acordo de paz mediado pelos Estados Unidos. Enquanto jovem, no ano de 1983, Trump pousou com uma pomba branca, demonstrando a intenção de solucionar o conflito Israel-Palestina. Muito estranho. Durante o seu governo, Trump se destacou como mediador em um dos conflitos mais antigos da humanidade, o do Oriente Médio. Ele foi o principal articulador dos Acordos de Abraão, uma série de tratados que normalizaram as relações entre Israel e várias nações árabes, incluindo Emirados Árabes Unidos, a Bahrein, o Sudão e Marrocos. A mídia o chamou de visionário, um presidente que conseguiu o que muitos outros não conseguiram. Mas, enquanto eu estudava as profecias bíblicas, essa história despertou em mim um eco familiar. No livro de Apocalipse, o capítulo 6, o verso 2, o primeiro dos 4 cavaleiros é descrito assim: e vi um cavalo branco, e o que estava montado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vencendo para vencer. Ao longo dos séculos, esse cavaleiro branco foi interpretado de várias formas. Para alguns, representa Cristo, para outros, simboliza o anticristo disfarçado de portador da luz. Eu, particularmente, acredito que aqui estamos diante de 2 personagens diferentes. Eu consigo ver que o Apocalipse 19:11 fala de Cristo em toda a sua glória e poder, montado em um cavalo branco. E no Apocalipse 6:12, o primeiro cavalo do Apocalipse fala sobre o homem da iniquidade. Um líder que surge com promessas de reconciliação, unindo povos inimigos e conquistando o mundo, não pela força das armas, mas pela diplomacia e pelo carisma. E é aqui que muitos veem um paralelo intrigante com Donald Trump. Um homem que, cercado de símbolos religiosos, apoiado por líderes evangélicos e judeus e que constantemente fala sobre trazer a paz verdadeira a Israel. I want to thank the countries that helped me put this together: Qatar, Turkey, Saudi Arabia, Egypt, Jordan, and so many others. So many people fought so hard. This is a big day. We'll see how it all turns out. We have to get the final word down in concrete. Very importantly, I look forward to having the hostages come home to their parents and having some of the hostages, unfortunately, you know the condition they're in, come home likewise to their parents, because their parents wanted them just as much as though that young man or young woman were alive. So I just want to let you know that this is a very special day, maybe unprecedented in many ways. It is unprecedented, but thank you all, and thank you all to those great countries that helped. We were given a tremendous amount of help. Everybody was unified in wanting this war to end and seeing peace in the Middle East, and we're very close to achieving that. Thank you all, and everybody will be treated fairly. Ganhou destaque como uma figura quase messiânica para milhões de seguidores. Mas, e se essa imagem de Salvador for apenas uma peça de um jogo maior? E se o papel do pacificador for apenas o primeiro passo de uma profecia muito mais antiga? Uma paz que antecede o caos. Outro fato intrigante é que o Papa Leão XIV recebeu em 15 de outubro de 2025 um cavalo árabe puro sangue, de pelagem clara, chamado Proton, doado por Andrzej Michalski, proprietário de um haraj polonês. Um nome simples, mas carregado de peso e talvez de profecia. Proton vem do grego proton, que significa o primeiro, o princípio, a origem de tudo. Quando o cavalo branco, de nome Proton, foi oferecido ao Papa Leão XIV, eu vi ali mais do que um presente diplomático. Vi um símbolo, um presságio. O primeiro cavalo, o primeiro sinal, o primeiro selo foi aberto. Há também interpretações de que o cavaleiro branco seja na verdade o Evangelho de Cristo chegando em todo o mundo, como Jesus havia dito. Mas durante a minha profunda pesquisa, consegui notar que o contexto e a escrita apontam para o anticristo, o falso salvador que inaugura o engano final, a era da falsa paz. O cavaleiro branco representa o início do fim, o momento em que o mundo acreditará finalmente ter alcançado a harmonia, apenas para ver essa ilusão se despedaçar logo depois. Trump, o homem que prometeu paz e segurança, pode não ser o próprio cavaleiro, mas talvez tenha ajudado a abrir o caminho para aquele que virá montado sobre o cavalo branco, aquele que trará a paz, mas não a verdadeira. A mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra.
João tem uma visão de uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlate, coberta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher está vestida de púrpura e escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, e segura um cálice cheio de abominação. A mulher representa um sistema religioso corrompido e a besta trabalhando em conjunto. O falso profeta é aliado espiritual da besta, outro símbolo associado à tríade do mal: o dragão, a besta e o falso profeta. No Vaticano, a história se repete em símbolos e tradições antigas. O Papa Leão XIV, sucessor do Papa Francisco, surge como o 8º rei de uma linhagem que alguns estudiosos identificam com as 7 cabeças da besta descritas no Apocalipse. To carry that cross and to be blessed with that mission. And I know I can rely on each and every one of you to walk with me as we continue as a church, as a community of friends of Jesus, as believers, to announce the good news, to announce the gospel. E só para a pessoa entender quem é o 8º rei, teve o Tratado Latrão, então o Vaticano passa a ser considerado, virou um país, ganha independência, e muita gente faz a conta errada, conta o Papa Pio XI, que estava em vigor quando o tratado foi assinado. Então aí ele não bate, porque ele tem que vir da mesma linhagem, ele está na mesma linhagem, né? Então ele tem que passar pelo conclave, então ele já estava em vigor, ele não conta. Então o atual Papa, frente, né, que já está meio ruimzinho, tá, né? Tá quase no céu, né? Então seria o 7. Ele é o 7. Então o próximo que vem, né, provavelmente vai ser o 8º rei, que corrobora com Apocalipse 17, que vai dar apoio para o anticristo. Segundo interpretações, o 8º Papa seria o falso profeta, aquele que, em conjunto com o anticristo, enganará o mundo. O Papa Leão XIV é o primeiro Papa americano da história, e sua ascensão coincide com um período de crescente influência política e diplomática nos bastidores globais. A Bíblia descreve a grande prostituta, que seduz governantes e povos com falsas doutrinas. Muitos identificam simbolicamente essa figura com o sistema religioso mundial, e o Vaticano aparece como seu epicentro. Não estou acusando, apenas conectando pontos: cores púrpura e escarlate, ouro, pedras preciosas, o cálice cheio de abominações, todos símbolos interpretados como contraste entre aparência de santidade e corrupção interior. What the hell do you think you're building with these AI systems? Like, what is this? What all the AI companies are aiming to build is digital superintelligence. Intelligence that's far smarter than any human. And then ultimately an intelligence that is far smarter than all humans combined. Now one can say, like, is this a wise thing to do? Isn't this dangerous? Well, unfortunately, whether we think that or not, it is being done. From my standpoint, from the XAI team standpoint, we have the choice of being a spectator or a participant. But that's life, man. I think if we're a participant, we've got a better chance, hopefully, of steering AI in a direction that is beneficial to humanity. So why do you trust yourself on that front? Just out of, that's an important question, right? I don't trust myself entirely. Good, well that's... Elon Musk é hoje o homem mais rico do planeta e, sem dúvidas, ele tem um papel nos eventos que se aproximam. Teóricos afirmam que Musk, através da Neuralink, Starlink e inteligência artificial, poderia estar preparando a infraestrutura para um controle global, algo que muitas interpretações do Apocalipse associam ao reinado do Anticristo. Já ouviu falar no Neuralink, do Elon Musk? Ele vai instalar no cérebro das pessoas. Então a pessoa às vezes tem lá um tetraplégico, vamos supor, entendeu? Então ele vai instalar um sistema de chip, coisa tal. É chip mesmo, é um chip. Então você coloca um chip no cérebro e você, sabendo aonde que tá o problema da pessoa, a pessoa às vezes pode voltar a ter movimento, pode voltar a andar e tal, não sei o quê.
Com a Neuralink, o desenvolvimento de implantes neurais capazes de registrar e estimular a atividade cerebral, o objetivo é permitir comunicação direta entre o cérebro humano e computadores. A ideia é que o mar da tecnologia que ele está a criar possa permitir o monitoramento total ou a manipulação das massas, simbolicamente ligado ao sinal da besta. Projetos como a Neuralink vão permitir conexões diretas com o sistema de pagamento ou identificação, algo que é associado à profecia bíblica de que ninguém poderá comprar ou vender sem o sinal da besta, novamente ligando à simbologia do sinal da besta. Será que você não notou que a tecnologia nos últimos anos está a avançar de forma normal? A inteligência artificial evoluiu de forma descontrolada e surge a verdadeira questão: por que a tecnologia está a evoluir tão rápido? A resposta mais sincera que posso dar é que talvez tudo isso seja apenas o aquecimento para a entrada daquele que será a figura principal deste tabuleiro. Vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. E todos os que habitam sobre a terra a adorarão. A besta é vista como o sistema mundial anticristão, político, religioso e econômico. Ela recebe o poder do dragão e exige adoração universal, ligada ao famoso sinal da besta descrito em Apocalipse 13, 16 e 18. Também faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem o sinal, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcula o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Ao longo da história, sonhar com um governo mundial era quase impensável. Mas hoje, com satélites, internet e tecnologia da comunicação instantânea, um líder carismático pode alcançar cada centro do planeta em tempo real. Enquanto eu estudava minuciosamente a influência global de Donald Trump e seu carisma, conectando isso às profecias bíblicas, percebi algo inquietante. Líderes carismáticos geralmente são apenas peças de um jogo maior, e por trás deles existem aqueles que realmente comandam. Foi aí que me peguei pensando: e se Trump não for a figura principal? E se ele não for a besta que o Apocalipse menciona? Foi aí que decidi mudar o foco da minha pesquisa. Encontrei um fio e decidi puxar. E adivinhem só? Bingo! O meu palpite estava certo. Durante a minha investigação sobre os acordos de Abraão, um nome começou a aparecer repetidamente: Jared Kushner. E ele fará firme aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Muitos teólogos e estudiosos de escatologia afirmam que essa aliança será o acordo político do anticristo com Israel e outras nações, simbolizando uma paz enganosa. Do contexto profético de Daniel, uma semana representa 7 anos. Essa semana seria o período da grande tribulação, os 7 anos finais antes da segunda vinda de Cristo, em toda a sua glória. Muita gente me pergunta: quem é o anticristo? Olha quem está propondo o acordo. Esse acordo de paz é que vai ser proposto pelo anticristo. Agora, essa semana, a última grande tribulação, ela começa com paz. E um dos aspectos que serão assinados no acordo é que Israel vai poder reconstruir o templo lá no Monte Moriá. Então, o templo vai ser reconstruído. E o que o povo palestino, os muçulmanos vão ter em troca? Por exemplo, a Palestina vai ser reconstruída, eles vão derrubar os muros, vão fazer estradas, vai ser
uma paz que o mundo vai aplaudir, vai falar, acabou essa guerra. Só que a Bíblia diz que na metade dos 7 anos ele vai quebrar o acordo. E lá no livro de Tessalonicenses, capítulo 2, a Bíblia diz que ele vai entrar no Santos dos Santos, ostentando-se como se fosse Deus. Ora, para ele entrar no Santos dos Santos, o templo de Salomão tem que ter sido reconstruído. No mesmo evento, o conselheiro de Trump, Jared Kushner, genro do presidente norte-americano, apresentou o plano de reconstrução da faixa de Gaza, que inclui a construção de arranha-céus e polos turísticos no território palestino. Kushner também mostrou o mapa que prevê a divisão da faixa de Gaza entre áreas residenciais, de turismo e negócios, de agricultura e portuária. Metade de 7 anos, 3 anos e meio, o anticristo quebrará o acordo, interrompendo os sacrifícios no templo, revelando sua verdadeira natureza. Esses sacrifícios podem representar a adoração a Deus e seus filhos. Agora, pense comigo. Bilionário e genro de Donald Trump, casado com Ivanka Trump desde 2009, filha de Donald Trump. Durante a campanha presidencial de 2016, torna-se conselheiro próximo de Donald Trump. Em janeiro de 2017, é nomeado conselheiro sênior da Casa Branca e assume a liderança do Office of American Innovation. Desenvolve iniciativas como reforma prisional, que é a First Step Act, e negociações de paz no Oriente Médio, incluindo os acordos de Abraão. Após o primeiro mandato de Trump, cofunda a empresa de investimentos, a Affinity Partners, com foco no Oriente Médio. Em outubro de 2025, participa ativamente das negociações para um acordo de paz em Gaza, ao lado de Ivanka Trump e Steve Witkoff, um homem que raramente aparece em público, mas cujas decisões influenciam o equilíbrio do poder no Oriente Médio. Ele é bastante misterioso e estranho, tem um olhar frio. Foi ele quem arquitetou os acordos de Abraão, intermediou as negociações entre Israel e as nações árabes e costurou alianças que mudaram décadas de hostilidade. Ele foi o responsável pelo cessar-fogo na guerra entre Israel e o Hamas, trazendo assim alívio, e chegou até a ser chamado de Messias enquanto fazia o seu discurso em Israel depois do cessar-fogo em Gaza. But what I did come here tonight to say was that I couldn't be more proud to see the way that the state of Israel and its people have carried themselves through this traumatic, unthinkable, horrific experience. Instead of replicating the barbarism of the enemy, you chose to be exceptional. You chose to stand for the values that you stand for. And I couldn't be prouder to be a friend of Israel, somebody who supports Israel, and somebody who fights very strongly to see Israel survive, succeed, and to achieve its fullest potential. Ele fez o impensável. Enquanto Trump recebia os aplausos, Kushner era o cérebro por trás da cortina. Alguns dizem que ele não tem o poder nem influência suficiente para ser o anticristo, mas esquecem que, há mais de 2.600 anos, um profeta exilado na Babilônia teve uma visão perturbadora. Daniel viu impérios surgindo como feras, reinos que dominariam o mundo, e entre eles, algo diferente, um poder pequeno, quase invisível no início, mas que crescia e crescia, até se tornar o maior do que todos os outros. E o quarto animal? Eu nunca vi nada parecido. O chifre que cresceu e fez os outros caírem. As palavras terríveis que proferiu. O quarto reino será diferente de todos os outros. Ele irá devorar a terra e fazê-la em pedaços. Os chifres são os reis que se levantarão. Mas surgirá outro rei que os abaterá e proferirá palavras contra o Altíssimo. Ele destruirá homens do Senhor, mudará os tempos e a lei. Todos serão entregues em suas mãos, por um tempo, tempos e a metade de um tempo. Todos? Mas... Não se preocupe, Daniel. O rei maléfico será destruído e o juízo se restabelecerá. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos,
como olhos de homem e uma boca que falava com arrogância. Daniel tem uma visão de 4 animais representando impérios mundiais. No último deles, o mais terrível surge, um pequeno chifre que começa insignificante, mas que cresce e fala com arrogância e persegue os santos e exige adoração no lugar de Deus. Agora, observe o paralelo. Hoje, o poder não está mais nos tanques, está nos dados, nos algoritmos, na informação, na tecnologia que conecta governos, mercados e pessoas. Quem controla a informação, controla a realidade. Ele crescerá muito em poder. Destruirá os poderosos e até se levantará contra o príncipe dos príncipes. A partir deste ponto, comecei a traçar conexões inquietantes. Um poder que surge discretamente, que não governa oficialmente, mas influencia decisões globais, que transita entre política, tecnologia e diplomacia, que atua nos bastidores, longe dos holofotes. E é aqui que as coincidências se tornam mais visíveis. E na minha busca por informações, me deparei com esse homem de olhar frio e estranho que me deixou intrigado. Nascido em 1981, em Nova Jersey, Jared Kushner vem de uma família judaica ortodoxa, profundamente ligada à fé judaica e ao poder econômico. Seus avós paternos sobreviveram ao Holocausto da Segunda Guerra Mundial e o trauma da guerra moldou uma linhagem determinada e ambiciosa, quase mística. Formado em Harvard, dono de um império imobiliário, ele se tornou uma das figuras mais influentes de Washington antes mesmo dos 40 anos. Mas há um detalhe que despertou meu interesse. Quando ele compra o edifício 666 da Quinta Avenida em Nova York, um dos prédios mais famosos e intrigantes da cidade. Jared Kushner, his big pet project was that 666 Fifth Avenue, that big office tower. He's going to tear it down, build something new, and he had to do a deal basically that gave it away. Right, and so to give viewers a little background, I mean, this is an iconic building in New York. You know, in a city of iconic buildings, I mean, this is one that people walk along or walk past on Fifth Avenue. There's retail in the bottom, and then it's notably, you know, it's a nice skyscraper and a name that, or an address that is memorable, we should say. They had big plans for it. O número mencionado no livro do Apocalipse é o mesmo usado para identificar a besta, o inimigo final que dominará a economia e o comércio mundial. E por coincidência, ou talvez não, o prédio é um símbolo de poder financeiro e tecnológico. Esse prédio de número 666, depois de um tempo, foi reabilitado e o número foi removido. Por quê? A maioria enxerga nisso apenas uma jogada de negócios. Já eu vejo um sinal profético. Agora, eu levanto o seguinte questionamento. Por força do destino, Jared Kushner escolheu comprar o prédio 666 ou o número 666 o escolheu? Kushner também é conhecido por seu domínio silencioso na diplomacia digital, tendo relações com as principais empresas de tecnologia do mundo, do Vale do Silício, medidas que, segundo as profecias, poderiam compor a base para um sistema global de controle, onde ninguém poderá comprar ou vender sem o sinal. Nos bastidores, sua presença é quase despercebida, discreta e calculada, sempre onde as decisões realmente acontecem. Mesmo sem cargo oficial, sua influência sobre governos, líderes e bilionários é real. Pouca gente percebeu, mas em 2024, Jared Kushner fundou discretamente uma empresa de inteligência artificial chamada de Brian Co. À primeira vista, apenas mais uma startup tecnológica. Mas quando se observa com atenção, algo não se encaixa. O objetivo da empresa, segundo suas próprias declarações, é oferecer serviços de inteligência artificial que não estão disponíveis ao público comum, direcionados diretamente a governos e grandes instituições globais. E foi exatamente aí que o meu sinal vermelho foi acionado. E em um podcast, no dia do lançamento da empresa, Kushner declarou algo que passou quase despercebido pela mídia internacional. Ele disse que o propósito da Brian Co. era construir uma ponte entre a inteligência artificial do Vale do Silício e as instituições mais poderosas do mundo, incluindo o governo. Agora pare e pense comigo. Uma ponte entre tecnologia mais avançada do planeta e os governos. Isso significa acesso a dados de comportamento humano, padrões de consumo, monitoramento e decisões em massa. Hoje, você pensa em algo e segundos depois, aquilo aparece no teu telefone. Anúncios, sugestões, conteúdos. Não é mais teoria, é realidade. E se já acontece agora, imagine quando todo o sistema estiver integrado. Estamos a caminhar rapidamente para um mundo sem dinheiro físico, moedas digitais, identidade digital, pagamentos centralizados. Tudo isto se aproxima. Um sistema onde para comprar ou vender, você vai precisar estar autorizado. E então surge a pergunta que incomoda quase todos os crentes há 2000
5 anos. E se chegar o dia em que só poderá comprar ou vender quem tiver a marca? O livro do Apocalipse, o capítulo 13, fala exatamente disso. De um tempo em que o controle econômico será absoluto, de um sistema onde ninguém participa se não estiver marcado com o número da besta 666. Não se fala mais em espada ou exército. O controle agora é digital, é silencioso, é eficiente. E o mais perturbador, não será imposto pela força, mas aceito pela conveniência. A tecnologia que hoje facilita a vida, amanhã pode decidir quem existe dentro do sistema e quem está fora. Quando Kushner fala em conectar governos, inteligência artificial e estruturas globais, muitos veem progressos, outros veem eficiência. Mas eu, meus amigos, eu vejo como a concretização de algo mais antigo previsto na Bíblia. Uma engrenagem profética se movendo lentamente. Não estou a dizer que ele é o anticristo, mas as pistas estão à vista. O anticristo não se apresentará como um ditador, mas como um pacificador. Alguém que trará a paz convincente antes da tempestade. 1 Tessalonicenses 5:3. Quando disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição. Como as dores de parto, aquela que está grávida e de modo nenhum escaparão. E se o homem que ajudou a unir as nações em nome da paz for o mesmo que, sem perceber, está construindo o palco para o cumprimento das profecias? Eu não sei a resposta, mas algo me diz que no tabuleiro do mundo, Jared Kushner não é apenas um jogador. Ele é uma peça-chave e talvez a mais enigmática de todas, a própria besta. Uma das cabeças parecia ter sido mortalmente ferida, mas a ferida mortal foi curada, e toda a terra ficou maravilhada e seguiu a besta. Essa foto estampará os livros de história. Em 13 de julho de 2024, durante um comício em Butler, Pensilvânia, Donald Trump foi alvo de uma tentativa de assassinato. Um atirador posicionado em um telhado próximo disparou um rifle estilo AR-15 contra o palco onde Trump discursava. O que me leva a pensar, e se Trump for, na verdade, uma das cabeças da besta? E se ele for a cabeça ferida que deixou a terra maravilhada para dar início aos eventos apocalípticos e abrir caminho para a verdadeira besta que sempre esteve escondida nas sombras? Talvez assim como um corpo tem vários membros, a besta também tem muitos membros que na simbologia bíblica componham um corpo, sendo o principal deles Jared Kushner. Kushner, com sua origem, sua fé e sua capacidade de manipular alianças políticas e econômicas, aparece então como uma figura enigmática, alguém capaz de unir interesses internacionais, influenciar tratados de paz e, ao mesmo tempo, permanecer nos bastidores, quase invisível, mas profundamente decisivo. Não estou a afirmar que ele é o anticristo, isso seria imprudente, mas é impossível negar que todos os elementos associados a ele, nascimento, família, riqueza, fé, acesso a poder e a simbologia que o envolve, coincidem com muitos atributos descritos nas profecias sobre a ascensão de um líder global que enganará o mundo. E quando eu conectava esses pontos, percebi, talvez Trump seja apenas o elo entre o cavaleiro branco e a verdadeira besta. Um estrategista que, sem aparecer nas machetes, molda o que o mundo verá como a paz e a estabilidade com a ajuda do falso profeta. Cada movimento seu, cada negociação aparentemente diplomática pode ser interpretada como parte de uma história maior. Uma história que a Bíblia e os símbolos antigos parecem anunciar silenciosamente através dos séculos. Please. Thank you, sir. Regarding Jared Kushner's role in the negotiations, can you explain a little bit about why he came on at the last minute? Well, okay, let me just answer to Jared. So Jared's a very smart guy. He did the Abraham Accords. As some people say, the Abraham, which I love the way that sounds, but he did the Abraham Accords. It was a great thing for big countries joined. Uma informação muito importante é que em Mateus 24, Jesus foi claro em dizer: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, podemos perceber que o ápice nem serão as guerras, mas sim a falsa paz que trará a perseguição dos filhos de Deus. Muitas pessoas acham que o Apocalipse é o livro do fim do mundo, mas essa é uma forma errada de ver as coisas. Na verdade, o Apocalipse é o livro sobre a vitória de Cristo contra as forças do mal. Então, sempre que pensares neste livro incrível, saiba que ele é um livro de esperança para os fiéis em Deus. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último.
o início e também o fim. Meu senhor, eu tenho esperado a morte chegar. Não haverá mais mortes, ou luto, ou choro, ou dor. Eu estou tornando tudo novo. Sim. Eu voltarei em breve. Que a graça do Senhor esteja com todos os povos de Deus. Amém, Senhor. Antes de encerrar, quero deixar algo muito claro. Eu não sou teólogo, nem me coloco como dono da verdade. Sou apenas alguém que investiga, observa padrões, conecta histórias e se deixa fascinar pelos mistérios que atravessam o tempo. Tudo o que você ouviu aqui não é um veredito, mas um convite à reflexão, um chamado para questionar, pesquisar e enxergar além da superfície. Se este vídeo despertou sua curiosidade, inquietação ou fez você pensar de forma diferente, então ele cumpriu seu propósito. E agora eu deixo a pergunta para você. O mundo está realmente caminhando para a paz ou estamos apenas diante da calmaria antes da tempestade? Mas, enquanto os homens fazem planos, Deus dá risadas. Por isto, vou entrar em uma pesquisa profunda. Em breve, vou revelar o maior mistério da história da humanidade. O segredo que até os maiores estudiosos do mundo não conseguiram desvendar. Bem, eu sou a lenda e adoro mistérios.